Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Eu fico muito grata pela sua confiança. Esse desejo de passarmos essas horas juntos, não é, Eliane? Isso, é um prazer para a gente conversar aqui, saber que você está aí, que você se interessa pelos assuntos, que de certa forma faz parte da sua vida também, né, Mirtes? Sim, né? E a gente também fica grata, às vezes, pela porção de devolutiva que a gente tem, Que a né? gente tem, exatamente isso que a gente estava conversando, Hum. porque como a nossa conversa é uma É conversa uma... muito agradável, É, né? E tem a ver com você, quando você gosta, é melhor ainda, a gente né? se sente realizada, a alegria é nossa. A É, glória de Deus, mas a alegria é é nossa, né? nosso, podemos alegrar-se nele, né? Nele. Com ele. Hoje nós vamos falar sobre contentamento no deserto, né? Isso, é bem Agora, legal. apesar de eu ter falado contentamento do deserto, esse contentamento não vai ser aquela alegria da gente contemplar um deserto, porque tem isso também, sabe? Às É. vezes a gente está fazendo uma viagem, né, para um lugar É, especial, uma caravana uma lá caravana. Quando a gente na vai para esses Terra Santa. lugares, quando vai para a Terra Isso. Santa, quando vai para a Turquia, tudo, de repente a gente se depara com o deserto ali do nosso lado. Então, aquela hora é de contentamento, porque É maravilhoso, você né? é ao vivo, a cores. Você está vendo, às vezes, aquilo que a gente só conhecia De de cinema, né? cinema, de paisagem, É, né? é. Então, nessa hora é contentamento. Agora, este contentamento não que a gente está falando, não é aquele confortável que a gente vai olhar para o deserto dentro de um veículo com ar-condicionado, porque é bem assim, né? É, Eu lembro quando a gente viu isso mesmo é. em Jerusalém, nós estávamos confortavelmente geladinhas e tudo, e a gente não dimensiona, né? É. Mas é que nós cristãos usamos essa metáfora do deserto, né? A gente sempre usa essa metáfora do deserto quando a gente está atravessando um tempo muito ruim, ou tão ruim quanto é o deserto verdadeiro, né? Isso. E às vezes também a ideia do deserto é uma época de solidão ou Sim, de solitude, né? Alguma é, coisa que você se encontra sozinho numa situação difícil, de reflexão, para entrar em contato com isso, né? é, Para que você tire as abstrações e aham. foque naquele fato, ou no Sim, sofrimento, ou numa dor, numa são as situação várias que possibilidades é onde se encaixam essa ideia essas do palavras, essa deserto, ideia né? do deserto, né? E são períodos que ninguém vai escapar. Né? Não. São períodos de perdas por morte, às vezes, né? Isso. Seja de pai, de mãe, alguém sempre, ninguém passa a vida inteira Isso, que não tem uma que não vai perda, perder, né? né? Alguém É assim. isso. Mas Um tem relacionamento que acaba, né? divórcios, aquele É, período triste, né? é. E às vezes a gente vem alguém até a gente assim e fala, eu tô assim porque eu me divorciei. E a gente pergunta, quando foi isso? Ela fala, faz 5 anos. Quer dizer, 5 5 anos anos naquela naquela situação situação é a gente duro. sabe que não é É, fácil para é, alguns, né? é verdade. É, Às vezes é um filho também que sim. se muda do país ou vai para outra Ou cidade, se né? Ou desvia, sabe? Ou desvia, você exatamente. descobre que ele está usando drogas, né? É, porque tem Enfim, situações bem difíceis, né? desemprego, principalmente aqueles que pegam Desemprego. de surpresa, né? Então, e a nossa conversa vai ser como encontrar contentamento nessas Em meio situações. a essa situação dura. É. Você vai dizer que é quase impossível, né? Porque no natural ninguém acha isso É. tão tranquilo assim, né? Como é que vai ser assim, um período tão doloroso, né? Mas nós vamos falar contentamento, porque além de ser um aprendizado que está na Bíblia, e nós vamos mostrar isso para você, sabe? Porque o deserto, ele pode ser um lugar de encontro. Eu gostei, você fez a colocação, aquele momento de solidão ou solitude nossa que nós resolvemos ir para dentro de nós De mesmos, nós mesmos. né? Isso. Às vezes é um deserto interior, É, tá? exatamente. Porque É. e não é fácil mesmo, porque eu acho que sempre quando a gente resolve fazer isso, o que a gente vai encontrar
não é tão agradável, às né? vezes você vai ter que... Principalmente porque quando a gente decidiu ir para lá é porque já não estava tão bom assim, tá né? muito bom. Tem uma expressão, né, que acho que é Lesh Lehá no hebraico, porque quando Deus chamou Abraão, que ele fala assim, é esse sair para dentro, né? Mesmo que era para Abraão ir para fora conquistar, para chegar na Terra Santa, né, que ele havia prometido, mas é um sair para dentro, né? Uma coisa assim que você se isola para você poder estar com você mesmo. Aí né? você pensa assim, ainda é completamente solitário. Não, mas não é por uma coisa. Você vai ter um encontro com você mesmo. É você e você. Aquele você, às vezes, que você não se permitiu mostrar em outras situações, né? Mas, então, isso era para dizer que no deserto a gente nunca está só. Sabe, nós que somos cristãos nunca vamos estar sós no deserto. Mesmo quando seja para dentro de nós mesmos. Né? Que mesmo que a sensação seja de solidão, mas nós não estaremos, certamente. Né? Então, eu vou ler um texto de Oséias, capítulo 2, versos 14 e 15, que diz assim: apesar de tudo, eu decidi trazê-la para mim. Eis que eu vou levá-la para o deserto, e lá, a sós, falarei ao seu coração. Ali eu te restituirei as suas vinhas e a transformarei o vale de Acor. Problemas numa porta de esperança. Ali haverá de conversar comigo, como nos dias da sua tenra idade, como no dia em que deixou o Egito, né? Ali dá a impressão assim que realmente que ele quer ficar sozinho com ela, então ele vai tirar todas as distrações e vai levar, né? Sabe, o livro, ele tem, o livro de Oséias tem assim, ele tem um caráter específico para a época dele, mas ele tem figuras para nós hoje. Muito forte, né? Hoje, né? E principalmente porque nós estamos falando do casamento de Oséias, Isso, e ela era uma da restauração que precisava, que era casado com uma prostituta, mas essa é a figura usada para a igreja também de Cristo, né? Isso, a noiva de Cristo, né? A figura da mulher dele não ser uma pessoa, vamos dizer, moralmente sim, correta não era, e né? ser desviada, assim, é para mostrar que nós, enquanto igreja, também temos os nossos desvios, podemos perder o foco da fé e da obediência, vamos dizer assim, a Deus, né? É uma alegoria forte, sim. Mas E eu não digo para sempre, às vezes por períodos. Por períodos, a gente pode deixar se distrair, né? Aí então ele diz assim, eu vou levá-la para o deserto, porque daí, como a Eliane disse, sabe, sozinhos, né? Longe de todo, talvez eu possa alcançar teu coração. Olha que coisa legal, né? Que legal. Eu lindo, achei, né? Eu bem gostei lindo muito. O texto mesmo, sabe? Então, e ele diz assim, e dessa maneira, né, tocando você, encontrando teu coração, conseguindo mostrar, eu vou restaurar tudo, tuas vinhas, isso, né? Isso. Então, o contentamento tem a ver até com isso, porque às vezes esse período é um período onde, ao sair dele, nós vamos sair ganhando. Significa que ela estava distraída e se envolvendo com coisas do mundo. Ao levar para o deserto, ela vai se encontrar com ele, achar um amor verdadeiro, poder descobrir isso juntos, né? E depois vai ver que estava muito melhor, né? Sim. Esse é o contentamento que a gente está falando. Porque, na verdade, eu sempre digo, a gente não vai para o deserto sozinho. Sabe, ninguém em sã consciência diz, olha, agora eu vou pegar e vou caminhar pro deserto, vou entrar numa fase ruim. Não. E outra coisa, se nós somos de Deus, a maior parte das vezes quem nos leva ao deserto é o próprio Deus. O próprio Deus tem um propósito, né? Tem um tempo determinado. Tem tudo isso, né? E se Deus faz isso, Ele permite que, neste período também, não seja um período de choro e de tristeza. Nós estamos falando de contentamento no deserto. Eu vou ler Deuteronômio 8. Deuteronômio 8, começando no 3, diz assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome. Te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho,
assim te disciplina o Senhor teu Deus. Olha que legal, Que, né? que ensinamento forte, precioso, precioso. Quantas coisas a gente... E vamos tomar por partes para comentar. Diz Isso. assim, ele te humilhou e te deixou ter com fome. Né? Por que às vezes Deus precisa nos deixar com fome dele? Né? Exatamente. E essa palavra humilhou-se diante de Deus também é bastante forte, porque às vezes a gente ouve pessoas, eu não vou me humilhar, né? O mundo natural fala isso de uma maneira ruim. Mas perante Deus é a forma de nós nos resgatarmos, de nós nos despirmos de tudo, né? De tudo. Eu li aquele livro Em Busca de um Sentido, né? E ele fala isso quando eles chegam nos campos de concentração, que eles têm que tirar a roupa naquele frio, eles raspam a cabeça. Como humilhação total, te despir de tudo. É onde você vai achar a essência do seu ser. Esse né? é bem o sentido mesmo. Ele te humilhou, te deixou ter fome, quer dizer, te colocou em situações que todo mundo ia... e às vezes a gente precisa chegar neste ponto, né? Que tem que despojar de tudo. Para que possa... Se a gente pensar no natural a respeito desse deixou de ter fome, nós nos alimentamos regularmente. Eu acho que na hora do almoço você pode até estar sentindo fome, porque a hora do almoço se aproxima. É uma alimentação mais forte. Eu não sei se você já teve fome, aquela fome severa que faz doer o estômago, faz doer a cabeça, faz doer tudo, né? Acho que é muito difícil a gente ter experimentado uma coisa assim, né? Então a gente não dimensiona. Mas se a gente passa o dia inteiro sem comer, uma vez, aquele dia, onde talvez por correria ou por um monte de coisa, o sabor e o prazer do alimento vai ser outro, não vai? Né? Certamente. Pode ser a mesma comida que você tenha comido todos os dias e que nem faz muita conta. Isso, né? Quando você já está meio satisfeito, né? Vamos dizer assim. Eu percebo, às vezes, quando meus netos falam, nossa, vovó, isso aqui hoje está uma delícia. Eu penso comigo, hoje ela está com fome. Porque era igualzinho todos os outros dias. Mas a fome faz com que realmente você perceba o sabor. Isso que eu ia falar, perceba todas as nuances dos sabores. Sim, né? Né? Então, esse deixou ter fome é no sentido assim, fome de Deus mesmo, no sentido de desejá-lo. Porque quando as coisas estão bem, né? Tudo vai bem, às vezes a gente não percebe, come até de uma maneira displicente, nem percebendo o aroma, o sabor. Né? E para nós é redirecionar a nossa fome por coisas de Deus. Porque normalmente nós temos fome de coisas que o mundo oferece por aí. Isso, né? O encantamento, né? As coisas bonitas e tudo, né? E a gente tem que aproveitar, a gente sempre diz que tem que aproveitar este tempo de deserto, né? Eu sempre digo, se você sentir que está no deserto, começar a orar, Senhor, me tira daqui, Senhor, me tira daqui, se Ele tiver misericórdia de te tirar, você vai voltar. Porque você não aprendeu o que precisava. Exatamente. Algo não deu certo, né? Deuteronômio 11, 16 diz assim, guardai-vos que não suceda em vosso coração, e se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche eles os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor dá. Deuteronômio está avisando realmente do que pode acontecer, sabe? Se você se afastar. Vai privar de tudo, né? Sabe? Porque parece que a terra seca, sim, tudo, o né? ar, Não, vai priva ser de assim, tudo. Sabe? Aí vai ser tempo mesmo, porque os israelitas ficaram esse tempo no deserto e não aprenderam. 40 anos depois, diante da terra prometida, tinha um povo completamente enganado ainda, que não aprendeu nada no deserto, né? Isso. Queridos, eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente já volta para continuar essa conversa. Para nós, a beleza não é vazia. Ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade.
Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um propósito e que seu valor é único. Amamos o conceito de ateliê, pois se assemelha a um lar, um lugar aconchegante. Oferecemos diversos serviços como manicure, pedicure, química capilar, estética, maquiagem, penteado, noivas. Venha nos conhecer. Você vai amar. Estamos de volta e nós estamos conversando sobre contentamento no deserto, contentamento em situações difíceis e coisas assim. Nós vimos que o povo de Deus não aprendeu quando passou no deserto, não aprendeu e naquela situação alguns não entraram mesmo na Terra Prometida. Outras vezes que eles não aprenderam, veio o exército babilônico, enfim, Deus sempre deixou um aviso que iria puni-los, né? Isso. E sempre tentando trazê-los de volta, né? E por isso essa orientação de ter contentamento, você fica no mínimo contente quando você entende por quê e da necessidade daquilo que você está passando, isso, né? Isso. Paulo vai expressar, e nós vamos comentar sobre isso agora, um pouco dessa realidade lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios 12, começando no 7, diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, eu pedi 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. Aí tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Primeiro que já existe uma especulação muito grande o que é que seria esse espinho na carne, né? Porque a palavra não deixa claro, então tem teoria de tudo que é lado. Cada um acha. Eu mesmo tenho cá comigo o que eu acho que poderia ser, né? Eu também acho. Mas a gente tem alguma certeza. Era uma coisa que incomodava muito a Paulo. Muito, tá? Então, machucava Paulo. Tanto é que ele diz que ele pediu 3 vezes para que Deus retirasse isso, ele liberasse ele ali, né? Então, e é a nossa oração mesmo. Quando nós estamos numa situação de crise, e quando nós estamos num deserto, nosso pedido é: acaba com isso, né, Deus? Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, né? E às vezes não sabe. Agora, Paulo, nesse ensinamento, primeiro ele diz que ele sabia por conta do que ele tinha aquele espinho, né? Porque, gente, para ele foi o único. Ele podia até onde Deus habita. Ele foi levado ao terceiro céus, foi levado ao paraíso. Ele viu coisa que nenhum outro ser humano viu. Exatamente. E acho que em termos de conhecimento também, ele tinha revelações, assim, acho que de vida incríveis, então, né? Tudo, sabe? Então ele diz assim, sabe, por conta disso, para que isso não me deixasse soberbo, para que não achassem que eu era o cara. E olha que ele era, e olha né? que ele era. Né, gente? Era só para ele não se achar, mas quem andava com ele sabia que ele era, né? Mas para não deixar ele cheio de orgulho espiritual, porque, gente, é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós, sabe? Acontece com pessoas. Você vai orar por alguém e você vê aquela pessoa ser curada instantaneamente. Nossa, você fica cheio de orgulho espiritual, não fica? Fica, nossa. Como se fosse você que tivesse conseguido tremenda, né? E agradecimento a Deus e tudo, né? Mas Paulo tem razão, sabe por quê? Porque tem pessoas que tiveram experiências bem menores do que a de Paulo, mas experiências espirituais assim, e daí o que eles fazem? Eles escrevem livros, começam a contar para todo mundo, sabe? Na verdade, não estou falando, mas alguns começam a se achar mesmo. Tanto que tem alguns que chegam a perder a bênção e a glória. A gente conhece pessoas que desviaram, né, do princípio
primeiro de Deus e trouxeram para si e perderam a bênção. Sim, acaba. Porque daí você fica centrado naquilo, tudo. E, de certa maneira, por mais linda, poderosa que tenha sido a sua experiência de 20 anos atrás, gente, foi há 20 anos atrás, você tem muito mais coisa para viver em Deus, né? Então é assim. E esse orgulho espiritual, a gente encontra muita gente mesmo. Tem que orar e vigiar muito. Tem até aquela passagem, né? Os que estão em pé, cuida para que não caia. É isso porque mesmo. É fácil de cair, né? Eu me lembrei, sabe, quando a gente frequentava a Donep, teve um tempo, um período onde a Donep estava muito em alta para evangelismo, né? E trazia preletores, gente famosa e tudo mais. E nós fomos com muita expectativa ouvir um americano que a gente tinha lido na biografia dele, quem ele era, o que Deus tinha feito, e a gente foi com essa expectativa. Normalmente são 25 minutos, 20 minutos de fala, né? Porque é para gente nova, gente que não é convertida, é só o suficiente para tocar, alcançar o coração. E a gente começou a ouvi-lo. Ele usou os 20 minutos dele, os 25 que ele quis, para dizer assim, quando eu estava vindo para cá, e quando eu entrei no aeroporto, a que me vendeu a passagem se converteu. Daí, no corredor, eu tropecei com um. No avião, eu sentei. Gente, ele passou os 20 minutos dele gastando para contar que tinha acontecido, mas sem falar o mínimo motivo, sabe? Números. A frustração foi tomando conta de quem tinha trazido um convidado, assim, sabe? E aí, na hora que a gente pensa assim, né, se Deus às vezes não botar a mão mesmo, vai acabar o ministério dele. Vai acabar o ministério dele, exatamente. Porque chegou ali, ele está vivendo de contar da conversão, que não vem ao caso, não né? A gente fica feliz. Inclusive, chama a pessoa para caminhar. Sim. Porque a conversão é o primeiro passo, né? Porque depois tem todo o caminhar junto, né? E quem ia ficar impressionado com o quê? Aquilo estava impressionando quem? Talvez algum crente, mas uma pessoa que não tinha experiência estava sendo impressionada com o quê? Não estava, né? Ou ia se impressionar com uma coisa errada. A gente tinha que sair de lá impressionado com o que Jesus Cristo fez, né? Fez na vida dele. Uma figura, enfim. Sim. Mas Paulo tinha essa noção, tanto é que depois dele pedir para 3 vezes, de tão ruim que ele era, vamos ver o que Deus fala para ele, que Jesus fala para ele. 2 Coríntios 12, 9 diz assim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Né? Exatamente. Nós estamos falando disso, de contentamento no deserto. Ele diz, pelo que eu sinto prazer. Prazer é sinônimo de contentamento. Esse ensinamento de Paulo para nós. Exatamente. E olha, eu acho que é bem isso, é o orar para nunca trazer para a gente. E sim a alegria, o desfrutar do caminhar com Deus. Eu acho que a fala de Deus, assim, pelo menos comigo e no propósito, é esse. É nunca perder essa alegria de desfrutar a caminhada, de observar, de conversar com Deus, de falar, de trocar. Mesmo que seja um períodozinho de areia e... Mesmo que seja andando a pé areia, sobre o né? sol, e tudo mais. Porque é isso mesmo. Você está caminhando, por exemplo, lá que a gente... Às vezes você já comentou que morou no Nordeste, eu já morei em Brasília, e são cidades muito quentes. Brasília em agosto é muito seco, então eu ia andar no parque, uma caminhada longa, então assim, a gente sabe o que é, às vezes parece que falta até o ar de tão seco que está. Parece que vem de baixo, do fundo da terra, né? E quantas vezes eu caminhei fazendo oração, corria na alegria do Senhor, assim, e cansada fisicamente, tudo. Mas, assim, elevada espiritualmente. Então, a gente sabe o que é isso. E Paulo, nesse caso, ele olhava para aquele espinho dele, tá? E ele via a mão, ele falava, esse espinho aqui tá machucando tudo, mas ele é a mão de Deus na minha vida. Ele sabia disso, sabe?
Deus está me protegendo, no caso, né, de eu realmente me transformar em qualquer outra coisa, né, exatamente. que não seja esse... Ele se conhecia tão bem que ele sabia que ele precisava de alguma coisa. Porque ele era humano, igual a nós, porque isso é um risco que a Eliane corre, que eu corro, e você que está aí nos ouvindo corre. Corre, né? certamente. Mas tinha mais uma coisa que ele via naquele espinho, e eu acho legal a gente comentar nisso. Isso. Porque ele diz assim, era um mensageiro de Satanás a me esbofetear. Então, Satanás tentava, ele se aproveitava, Paulo, por conta daquele espinho. Deus ser bem claro para você, é como se aquilo que atormentava ele ia sair para pregar, a vozinha de Satanás vinha assim, tá vendo? Se você não tivesse aí esse espinho na carne, né? Você podia ser melhor, você podia... Gente, não é legal ter assim, a consciência disso? Nossa, né? eu acho incrível, porque aí você pode até falar, sai pra lá que eu vou assim mesmo, né? Sabe, porque era isso mesmo, porque senão, sabe, são aquelas coisas assim, Satanás usa até pessoas, sabe? De repente chegava uma pessoa e falava para ele assim, nossa, você está fazendo a obra, mas olha para isso, né? Gente, isso é conversa de Satanás. Sim, para te desviar, para te, às vezes, para te desafiar de uma coisa que não precisa, né? E ao invés de você pedir 3 vezes, como ele fez, e receber a graça, você vai dormir todo dia dizendo, ó Deus, pega leve, olha, hoje foi difícil, e, enfim, né? Ele tinha um discernimento correto. Por isso que ele diz mesmo, eu sinto prazer nisso, porque eu sei que eu estou no caminho certo, porque até Satanás está tentando usar isso, né? Isso, e ele fez uma coisa fantástica que eu acho legal, quando você vê, acho que no final da vida que ele estava sofrendo mais, ele chamou Lucas para ficar com ele, né? E os dois conversando, e Lucas escrevia, e então uma coisa mais bacana também, que além dele não ficar sozinho, ele chamou um irmão da fé para trocar com ele, daí os dois conversavam, relembravam, dava apoio, e o Lucas escrevia, né, porque ele editou, então ele não ficou, ele sabia tanto que ele não ficou sozinho, né? E essa é uma das convicções que eu acho que até que o espinho da carne dele tinha a ver com problema nos olhos, né? E com a visão, porque os outros tinham que escrever por ele, lá em Filipenses ele diz assim, eu sei que vocês gostam tanto de mim que vocês arrancariam o olho de vocês para me dar. Então, significa assim, tem problema com o meu, né? Então, para mim, assim, um glaucoma, alguma coisa muito... Coisa que ele não... Mas isso são considerações, a gente né? não sabe. Nem quero, né? Mas não... o que ele mostra para nós é que ele tinha uma compreensão do que Deus podia fazer através de tempos ruins, através de feridas, e por isso podia ficar contente. Exatamente. Né? Que é o tema da nossa conversa. Né? Que mesmo não estando... E isso é uma coisa bem legal, porque hoje em dia a gente tem bastante queridos aí que estão doentes, a gente ora por muitos queridos com limitações, né? A gente já recebeu casos de autismo. Então, você... Porque, assim, louvar e estar muito bem quando você está na sua pleno vapor, vamos dizer assim, na saúde e juventude, ótimo. Mas e quando começa a ter as limitaçõezinhas de idade, de física, de não sei o quê? Você vai deixar? Não, você vai junto, né? Paulo diz para nós que a graça que ele recebeu era o suficiente para ele aguentar aquele espinho. Aquele espinho, sabe? Exatamente. Ele diz, porque eu sinto prazer depois. E ele diz, e daí é que eu sou forte, porque eu reconheço que eu não sou nada e Deus é tudo na minha vida. Deus é tudo na minha vida. Né? Por ele que eu estou indo, né? Então, eu sinto contentamento. Queridos, a gente fala nisso porque não parece razoável mesmo. Não, sabe? não parece. Não parece possível você estar alegre quando, sabe, uma situação não muda, né? Mas a gente tem que experimentar realmente a graça para atravessar aquilo. Porque às vezes você encontra uma pessoa que você sabia da situação, o deserto que ela passou, você encontra e você mesmo pergunta para ela, como é que você conseguiu? Né? Eu sempre tenho certeza que ela aproveitou bem a graça que Deus deu, Deus né? deu, certamente, né? Porque senão não ia não ia, né? Porque aí a gente vê, como a gente já falou, o oposto de quem está e não dá conta,
é que ele se entrega na depressão, na lamentação, na amargura. Sabe? Né? Eu peguei Paulo, mas é que a gente não tem mais tempo. Podia ter pego Jesus. Sabe? Exatamente. Jesus que veio amando do Pai e só aguentou o que ele aguentou. Porque não foi só cruz e espinho. Os espinhos dele foram muito maiores que os de Paulo, De né? Paulo, nossa, né? o dele foi... Então, cruz, espinho, cuspir no rosto dele, falar, pode vir coisa boa do lugar que ele veio, do né? lugar que ele veio, para os próprios não aceitarem ele. Então, né? exemplo a gente tem muito. Por isso a gente pode sim, sabe, encontrar contentamento no deserto. Era o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a sua companhia e te convida para estar conosco no próximo programa. Deus te abençoe.